merece uma consideração. É possível que se faça dezenas de mensagens em cima desse texto, escrevem-se livros sobre esse texto, esse pequeno texto, porque ele traz muita informação. Eu vou dar uma conotação bastante diferente, por isso eu peço a atenção de vocês para o que está dito aqui. O tema da mensagem é armas de guerra, porque aqui descreve uma batalha espiritual. É um tema bastante recorrente nos últimos anos, de muito interesse. Vamos ler com atenção o que nos diz a palavra. Todos encontraram? Efésios, no capítulo 6, versículos de 10 a 18. Diz a palavra de Deus assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, cingido-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Que o Senhor possa abençoar essa palavra no nosso coração, amém? Pai, nós te pedimos que venha estar conosco, invocamos a Tua presença mais uma vez essa hora, porque reconhecemos que não somos capazes de tocar o coração de ninguém, somente o Teu Espírito é capaz disso. Venha através da Tua palavra, através dessa mensagem, falar ao coração de cada um, segundo aquilo que Tu queres que aprendamos de Ti. Fica conosco, Senhor, e que saiamos daqui melhor do que quando entramos. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando eu era jovem, bastante tempo atrás, encontrei um rapaz no Rio de Janeiro e ele trazia uma camiseta e estava escrito assim: lutemos pela paz. Lutemos pela paz. Aquela frase me chamou a atenção. Por quê? Porque ela é um oxímoro. Sabe o que é isso? É uma palavra difícil, oxímoro. Oxímoro é uma sentença que ela se contradiz em si mesmo. Se contradiz. Como é que você pode lutar pela paz? Se a paz é a ausência de luta, uma vez que você luta por ela, você não a tem. Quanto mais você luta, menos paz você tem. Isso significa que se você se esforçar por isso, é o que você não vai ter. Quanto mais lutamos, menos paz teremos. É uma contradição em si mesmo. Como é que se sai disso? Como assim? Então, quer dizer que a gente não pode promover a paz? Promover é uma coisa, lutar é outra, né? Se a gente pensar no texto que a gente acabou de ler, ele descreve uma batalha. Ele descreve uma batalha e ele diz o seguinte: olha, não olha para o que você está vendo, porque essa batalha ela é espiritual, ela está por trás do que você está vendo. Não é contra a carne e contra o sangue, ou seja, carne é o ser humano, sangue é a família, né? Não é contra a minha família que eu vou brigar, não é contra as outras pessoas. Por trás disso, existe um reino espiritual que está em luta. Ah, mas isso aí é coisa de religião, isso é coisa de doido. Alguém inventou isso. Olha, faz o seguinte, pega o jornal de hoje e lê. Não precisa nem o jornal, não. Você pode olhar a mídia, a internet. Você acha que não está havendo uma luta? Não acha que está havendo uma guerra em todos os sentidos que você possa imaginar? A única diferença é que a interpretação que é dada nesse texto é que essa luta ela não acontece por acaso, ela está num nível que você não percebe, é um nível espiritual, mas que ela existe, a gente não consegue negar.
É só olhar os jornais, é só sair pelas ruas e ver. Eu acho que cabe uma pergunta melhor ainda, não é se a guerra existe ou se existe a batalha ou não, é de que lado você está. Essa é a pergunta que é importante. Se existe uma batalha ou não, se você acredita nela ou não, eu não acredito não, está chovendo bomba, mas eu não acredito não. Eu tive um professor na faculdade, aliás, eu tive vários professores que viveram uma época muito difícil. Um deles era alemão, tinha trabalhado com von Braun, e ele tinha um disco, e ele mostrou em sala, que ele gravou, do teto da casa dele, de um bombardeio a Berlim. Bom, para ele, quando ele descrevia as cenas que ele via, o rosto dele se transformava. Você via que ele voltava a um momento de horror que a gente só vê nos filmes. Ele viveu aquilo. Era uma guerra. Talvez hoje a gente não veja uma guerra daquele jeito. Em outros lugares você vê, mas para nós aqui, nessa cidade, vivemos uma vida pacata, ou razoavelmente pacata. Mas em outros lugares a guerra está muito clara. O texto que nós lemos diz que essa guerra tem uma origem espiritual. E a volta à pergunta, de que lado você está? Aí é muito fácil você dizer assim, mas é claro que eu estou do lado do bem, eu estou do lado do Senhor. Olha, se fosse fácil dar essa resposta, essa mensagem não teria razão de ser. Essa resposta é muito sutil, ela é difícil. Sabe por quê? Se você observar a história que nós temos recente, mais antiga, das guerras que a gente conhece, é muito fácil trocar de lado. Então, se você acha assim, não, eu sei de que lado eu estou, sabe mesmo? De repente você percebe que está do outro lado e não sabe. Vou dar algumas bem mais modernas, ou seja, ilustrações que na época que eu preguei essa mensagem, ela nem cabia. Vocês já ouviram falar do Osama Bin Laden, não ouviram? Ele foi treinado pela CIA. Ele foi treinado pelo governo americano para lutar contra os russos no Afeganistão. E depois ele se voltou contra os Estados Unidos e se tornou o maior inimigo do país. De que lado que ele estava? Do dele. Que ninguém sabia qual era. Então, assim, de que lado você está? Depende. Numa hora ele estava de um lado, outra hora ele estava do outro. Vou citar um outro que é bem fácil é um pouquinho mais antigo, aparece no filme Platoon, é um filme bastante conhecido, sobre a guerra do Vietnã. Em um determinado momento, a tropa vietnamita invade um terreno que estava dominado pela tropa americana e começa uma luta corpo a corpo. O que o oficial falou? Chamou um bombardeio e mandou bombardear todo mundo, matou os amigos e os inimigos. Ele mandou bombardear sua própria tropa. Isso já aconteceu várias vezes. Ele mandou bombardear sua própria tropa. Aparece isso no filme. Os aviões chegam e, bum, mete bomba lá e acaba... Por quê? Porque ele queria vencer o inimigo, mas com o inimigo foi o amigo junto também. Tem um exemplo mais antigo um pouquinho, que isso aí você pode ver no History Channel, alguma coisa assim, em que o general Patton, quando estava liderando a invasão da Itália, antes de haver o dia D, que é a invasão da Europa pela França, ele solicita mais tropa. E na cabeça dele, a melhor maneira de conseguir isso era através de um transporte aéreo. E veio um monte de avião trazendo tropa. Só que a Marinha Americana interpretou aquilo como um ataque nazista e abateu quase todos os aviões. Eles se autodestruíram, se mataram. Eram amigos, mas eles achavam que era inimigo. Então, essa história assim, eu sei de que lado você está. Como é que você sabe? Como é que você sabe? Sabe por que existe essa dificuldade toda? Porque nas guerras que a gente conhece, quando muito, a diferença é só o uniforme. Eu tenho um uniforme de uma cor, você tem um uniforme de outra, para saber, eu sou de um lado, você é do outro. Mas as armas que se usam são as mesmas. São as mesmas. Então é suficiente você ter um uniforme. Nem isso é suficiente, porque existe um negócio chamado espião, que o cara veste o uniforme do outro. Então, numa guerra que a gente conhece humana, as armas são as mesmas. Então é muito fácil trocar de lado, porque você está usando as mesmas armas. Aí é que vem o nosso texto aqui. Por que é que esse texto fala de uma armadura de Deus, e ele fala da couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito? Eu não vou entrar no detalhe das armas aqui, porque isso é tema de muitas outras mensagens. Eu quero dar uma outra versão disso aqui. Por que é que o texto bíblico descreve uma armadura e armas específicas de Deus? Porque ele está dizendo claramente que nessa guerra o que faz a diferença são as armas.
O que faz você decidir o seu lado é qual a arma que você está usando, não é o uniforme. O uniforme, não existe uniforme. Não é o país, porque não existe país. Não é um país lutando contra o outro, não é uma raça lutando contra a outra. Muitas vezes é nós lutando contra nós mesmos. Qual é a arma que você está lutando? Essa arma tem que ser diferente do nosso inimigo. Se ela for igual à do nosso inimigo, e é essa a grande mensagem que eu quero deixar hoje. Se vocês esquecerem tudo que eu falei, lembre-se dessa parte. Na época do filme Guerra nas Estrelas, já passaram 9 filmes, então o pessoal esqueceu os primeiros filmes. O resto virou tudo ganhar dinheiro no cinema. Mas os 2 primeiros filmes tinham uma mensagem espiritual muito séria. Guerra nas Estrelas. Quem assistiu isso tem quase 30 anos. Acontece que em algum momento eles falam de uma luta entre o lado negro da força e o lado luminoso da força, o lado claro da força. Esse cara é do lado escuro, eu sou do lado claro. E havia uma luta entre os dois. E era muito fácil dizer, né? Mesmo porque tinha um sabre que um era azul, o outro era vermelho, né? Eles brigavam como se o azul fosse o bem e o vermelho fosse o mal. Ok. Mas em algum momento, o imperador, que na verdade lá significa o símbolo do mal, ele promove uma luta entre o Darth Vader, que é o bandidão lá do local, e o seu filho, que é o Luke Skywalker, que é o herói do filme. E é engraçado, porque o Darth Vader era aliado do imperador, mas ele começa a estimular o outro para ganhar a luta. E ele diz o seguinte: você tem que ganhar isso, tenha bastante ódio dele, que com ódio você vai ganhar dele. E começa a estimular a briga. Em algum momento ele dá a chave de tudo isso. Ele diz o seguinte: quando você ganhar dele pelo ódio, você o substituirá. Quando o cara percebe isso, ele larga o sabre e ele se deixa matar. Eu disse: eu não vou enfrentar. Porque aqui existe uma grande realidade espiritual. Se você usa as mesmas armas do inimigo, você não o vence, você o substitui. Essa é a máxima da mensagem de hoje. Se você usa as mesmas armas do inimigo, você não o está vencendo, o está substituindo. Você está se tornando tão mal quanto ele. Mesmo que você o vença, você não está destruindo, você o está substituindo, você está tomando o lugar dele. Essa é que é a grande profundidade espiritual do texto. Como é muito difícil de entender? Não, vou dar um exemplo que todo mundo vai entender o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Já ouviram falar das milícias lá? O que são as milícias? São policiais reformados, alguns na ativa, gente que sabia lidar com armas, que cansado da ausência do poder público em relação aos traficantes, eles se reuniram e declararam guerra aos traficantes e expulsaram os traficantes da sua região. Só que ao fazerem isso, eles descobriram que eles se tornaram uma nova forma de poder e eles tomaram o lugar dos traficantes. Agora os bandidos são eles. Simples assim. Eles usaram a mesma arma do inimigo. Destruíram o inimigo? Sim. E o substituíram. Tomaram o lugar de que antes era bandido. Agora os bandidos são eles. Simples assim. Essa é a ilustração. Se na guerra espiritual você usar as mesmas armas, você não está destruindo ou combatendo o inimigo, você o está substituindo. Essa que é a grande realidade que nós precisamos entender. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que estar atentos que nós não podemos usar as armas do inimigo. Existe uma outra pergunta, né, que eu acho que vale a pena, antes da gente entrar em um pouco mais de detalhe, porque você ouve esse tipo de oxímoro que eu falei no início. Eu já vi gente que defende ideologia política, quando você diz assim: mas você está mentindo. Aí eu falo assim: não, mas eu estou mentindo em prol da verdade. Hã? Como que você pode mentir em prol da verdade? Como que se constrói a verdade com a mentira? Isso é outro oxímoro, é mais uma enganação. Não, o meu objetivo, os meus fins são bons, por isso eu justifico os meios. Errado. Se os meios são ruins, você jamais atingirá um fim bom. Você vai substituir aquilo que você está combatendo. Você não constrói a verdade com a mentira. Você não constrói santidade com o pecado. Você não constrói o bem com o mal. E isso está escrito na Bíblia. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos, no capítulo 12, versículo 21. Não te deixes vencer pelo mal. Vence o mal com o bem.
Troque as armas. Você jamais vai vencer o mal sendo mal. Você vai substituir o mal. Você não vai vencer o mal. Será que dá para ficar neutro? Você, mas eu não quero me meter nisso não. Deixa os outros brigar. Nessa guerra eu sou neutro. Não existe neutralidade. Eu costumo dizer que entre o céu e o inferno, segundo a própria palavra de Jesus, não existe um muro, existe abismo. Não dá para você ficar em cima do muro, dá para ficar no fundo do abismo, o que não é muito aconselhável. E não insiste, eu vou ficar em cima do muro. Não tem muro, tem abismo. Então não dá para você ficar em cima do muro. Se eu vou ficar neutro, errado. Você não pode ficar neutro. Não há possibilidade de ficar neutro. Como é que eu sei disso? Porque o texto, ele é muito claro. Veja o que o versículo 11 diz. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Você não consegue evitar isso. Não cabe a você decidir isso. O diabo vai aprontar com você. O versículo 13 diz o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau. O dia mau virá. Não depende de você, ele virá. Agora, você pode enfrentá-lo e diz assim, diz o texto, e depois de tudo, vencido tudo, permanecer inabalável. Ele diz o seguinte: você vai evitar o dia mau. Você não vai evitar o dia mau, você vai superar o dia mau, você vai vencer o dia mau, se tornando inabalável. Você não vai ser abalado. O dia mau virá e você vai permanecer inabalável, como se nada tivesse acontecido. Você vai sofrer uma cilada do diabo, mas não vai cair. Não vai cair, porque você vai estar atento, porque você vai estar usando as armas certas. E aí ele descreve as armas. É interessante porque, não vou entrar no detalhe, há uma comparação aqui entre espada, capacete, couraça, que são armas, entre aspas, de 2000 anos atrás, ou de centenas de anos atrás. Para nós, talvez se falasse em colete à prova de bala, em AR-15, ou alguma coisa assim, fosse mais atual. Mas, na verdade, isso é uma comparação. Se você observar cada uma delas, ela diz, essas armas são 5: verdade, justiça, paz, fé e salvação. É só ler de novo. Calçai os pés da preparação. Vamos começar no versículo 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo a couraça da justiça. Então, verdade e justiça. Os pés da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Viram? Verdade, justiça, paz, fé, a palavra de Deus, salvação. Essas são as armas. Assim, nossa, funciona? Deixa eu só dizer uma coisa, muito fácil de entender. Negue essas palavras, faça o contrário, pense exatamente no oposto delas. Em vez de verdade, mentira. Em vez de justiça, injustiça. Em vez de paz, confusão e discórdia. Em vez de fé, incredulidade. Em vez de salvação, perdição. Não é exatamente isso que nós estamos vendo? Não é a própria descrição do nosso dia a dia? É exatamente essa a batalha. E as armas estão bem claras. Você vai se opor a tudo o que está acontecendo. Bom, vamos dar uma olhada em alguns exemplos. O irmão aqui citou, na hora, embora eu não tenha falado com ele, né? Isaías 53, que é um texto muito conhecido, descrevendo profeticamente a vinda de Jesus. Jesus é o nosso general, Jesus é o nosso herói. Como é que ele era? Ele era bonitão, era forte, musculoso, sabia brandir uma espada. Sabe o que a Bíblia diz dele? Isaías 53, versículo 2. Foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, que sabe o que é padecer. E de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e deles não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades
e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O nosso herói, o nosso general, não tem nenhuma aparência, e quando você olha para ele, ainda acha que ele é oprimido, ferido de Deus e que não presta para nada. É o anti-herói. Ele é o anti-herói. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 43, o próprio anti-herói começa a dizer que nós iríamos ser anti-heróis também. Ele diz assim: ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. Ao que quiser demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-o levar a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que lhe empreste. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo, e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir as chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes dos vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. A recomendação do nosso general é que nós vamos nos comportar completamente diferente do nosso inimigo. Quando eles odeiam, nós devemos amar. Quando eles fazem imposições, nós não confrontamos. Nós vamos agir, se eles mentem, nós vamos falar a verdade. Doa a quem doer, mesmo que isso nos cause muitos problemas. Nós vamos usar as armas de Deus, a verdade, a justiça, a fé, a paz, a salvação. Contra essas armas, não há inimigo que possa vencer. Talvez do ponto de vista humano, mas do ponto de vista espiritual, não. Tem pessoas que acham que você, olha, eu vou usar de vez em quando. É igual aquele cara, se eu vou comprar uma arma e eu vou guardar em casa, mas ele não sabe atirar. É inútil. Ele está dando arma para o bandido, ele não sabe atirar. Nós vimos um caso bem recente, que foi motivo de piada, mas era um caso triste. Um padre, ele resolveu fazer uma loucura. Ele pegou um monte de balão e resolveu viajar com um monte de balão. Desse balão tipo de aniversário, só que grandão. Isso, mas isso é loucura. Não, mas eu vou usar um GPS e com um rádio. E de lá eu vou dizer onde eu estou. Aí deu um vento e carregou ele, levou ele embora. Aí ele pelo rádio assim, o vento me carregou, não sei onde está. Aí o cara falou assim, usa o GPS, me diz, eu vou te pegar onde está. Eu falei, eu não sei usar o GPS. Ele estava com o GPS, eu não sabia usar. Morreu. Ele foi parar no meio do mar e ninguém conseguiu resgatá-lo e ele morreu. Sabe por quê? Ele tinha arma e não sabia usar. Ué, então era inútil. Eu sei o que é o certo, só que eu não pratico. É uma arma sem uso. Você sabe a verdade, mas mente. Você sabe o que é justo, mas é injusto. Você sabe tudo, mas faz ao contrário. Então você está usando a arma ao contrário. Ou não está usando. E depois não sabe por quê. Uma coisa que me chamou muito a atenção no texto que nós lemos aqui, por isso que é importante ler a palavra de Deus, ler e deixar que aquilo entranhe na gente para você perceber o detalhe. Veja como o texto é muito claro quando ele diz o seguinte, tomai toda a armadura de Deus. Ele não diz assim, olha, escolhe algumas aí e pega. Ele disse toda. Não dá para você deixar uma de fora. Eu vou levar a espada, mas eu não levo a couraça. Vai levar a flecha. Eu vou levar o escudo, mas não vou levar a espada. Vai perder. Você tem que levar a armadura inteira. Não dá para dizer, eu vou fazer só a metade. A outra metade vai ficar do jeito que está. Perdeu. Você está do lado do inimigo, porque o lado do inimigo é quem usa as armas dele. Se você está usando as mesmas armas dele, você é o inimigo, talvez de si mesmo, mas é. Você só estará do lado claro da força, se é que é possível falar uma coisa dessa, se você estiver usando toda a armadura e não apenas uma parte. Não toda a armadura eu vou usar, mas eu vou usar só de vez em quando. Eu vou usar segundas, quartas e sextas, terças, quintas e sábado eu vou viver a vida normal. Você está no inimigo, você está do lado contrário. Eu vou fazer só de vez em quando, não é o tempo todo. É toda a armadura e o tempo todo. Você disse, não, mas eu preciso viver nesse mundo. Isso é verdade. Mas você não precisa ser do mundo.
Se você frequenta os mesmos lugares, ouve as mesmas músicas, tem as mesmas conversas, tem os mesmos hábitos, não adianta dizer assim, é focinho de porco, orelha de porco, rabo de porco, mas não é porco, é javali. É a mesma família, não mudou nada. É a mesma família. Não, eu vou, mas, olha, eu vou lá, mas o meu coração, sabe, eu vou na balada, mas o meu coração está nas coisas de Deus. Ah, tá bom. Conta outra. Né? Eu me lembro quando eu era jovem, na igreja batista que eu frequentava no Rio de Janeiro, ficava bem próximo do Maracanã, né? E chegava no domingo, aqueles que eram mais aficionados ao futebol, em vez de ir à igreja, iam para o futebol. E às vezes, nossa, você deixou de ir ao culto para ir ver jogos. Não, mas quem que disse que eu não posso testemunhar lá? Você está se enganando a si mesmo, né? Você foi lá pregar o evangelho, você foi orar lá na arquibancada. Enquanto estava todo mundo gritando, você estava orando, né? Ah, claro. Né? A quem você quer enganar, né? Você tem os mesmos hábitos de todo mundo, não, mas eu sou diferente. Diferente em quê? Você faz as mesmas coisas, você está usando as mesmas armas. Eu sou um soldado daquele exército de lá, mas eu uso as mesmas armas do exército de cá. Não, meu amigo, você é do exército de lá mesmo. O que define o lado é a arma, não é a boa vontade, assim, eu gostaria muito de estar do lado de lá, mas eu estou do lado de cá. Por quê? Porque você está usando a mesma arma. Sabe o que você pode fazer? Aliás, um outro texto que é bem assim contundente, está em 1 Coríntios 12, 21. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis ser praticantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Não dá para você dar as duas mesas. Ou você vai ficar em uma ou em outra. Bom, eu posso escolher. Hoje é o primeiro domingo do ano. É um bom momento para se fazer propósitos. Eu quero ficar do lado do Senhor. Eu vou usar as armas dele. Eu quero ficar firme no dia mau, como diz lá no versículo 13. Eu quero tomar a armadura de Deus, toda a armadura, e não apenas uma parte. Sabe o que eu tenho a dizer? Como qualquer soldado, você precisa ir procurar um quartel e praticar. Você precisa treinar. Não adianta você ter um fuzil em casa e não sabe nem como colocar a bala nele, não sabe atirar, né? Eu vi recentemente um zap de uma moça, né, toda bonitona, aí deram uma arma para ela, ela pegou e deu um tiro, levou um coice e caiu de costa no chão, né, porque principalmente o fuzil ele dá coice, ele dá um tranco ao contrário, né? E ela literalmente, pá, e pluf, caiu para trás. Disse, como assim? Não estava treinada, não sabe usar. Você quer usar as armas? Tem que praticar. Tem que treinar. Então a gente tem que procurar aonde isso é feito, como num quartel. É meio estranho comparar a obra do Senhor com um quartel, mas já que nós estamos falando de armas, né? Você tem que procurar os outros que já sabem manusear as armas bem, assim, como é que eu faço para usar isso? Eu vou te ensinar como é que é. Eu já fiz também curso militar, eu já dei tiro também, né? Eu me lembro que quando pegava munição velha, era um negócio meio ridículo. Você dava um tiro e fazia, puf, aí a bala caía ali na frente. A bala era velha e ela não dava tiro. Servia para nada aquilo. Era arma de, sei lá, de 100 anos atrás, que estava estocada há não sei quanto tempo. Vai lá dar o tiro, o alvo estava a 300 metros. Você mirava, puf, aí a bala caía ali na frente. Eu acho que tem muito crente assim. O sujeito, não dá para nada. Está usando coisa velha, coisa já gasta. Você quer ser ativo mesmo? Você tem que estar pronto. A Bíblia diz, estejais sempre prontos. 1 Pedro fala claro isso. A responder à razão da esperança que há em vós. Você tem que estar pronto. E você só faz isso praticando. Procure um lugar onde você possa desenvolver a sua fé. Onde você possa aprender a usar a armadura de Deus. Sem o qual, você vai estar sempre refém do exército inimigo. Porque eles sabem usar as armas dele. E você não sabe usar a sua. Eu quero ler Colossenses, no capítulo 3, versículo 12 ao 17. Não precisa abrir, não, eu vou ler aqui. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos efeitos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o
o hábito em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cantos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Eis aqui uma orientação muito adequada. Primeiro, nós precisamos uns aos outros estar estimulando, treinando uns aos outros, ajudando uns aos outros. E se a gente lembrar, se tudo que você fizer, lembre-se que você está fazendo isso para Deus. Quando você fizer isso, opa, eu não vou mais fazer. Por quê? Porque eu não estou fazendo para Deus isso aqui. Ele não iria gostar que eu fizesse isso. Eu sei o que Ele gosta, então eu vou fazer o que Ele gosta. Não para receber recompensa, embora haja recompensa, haja promessa nesse sentido. E eu quero algum dia falar sobre as promessas de Deus nesse sentido. Mas não, você não faz isso para receber prêmio, senão você está fazendo um negócio com Deus. Eu vou dar uma oferta porque disse que se eu der, Ele vai dar o dobro. Isso é negociar, é um banco celestial. Você faz porque Ele vai ficar contente. O filho que realmente quer agradar o pai, ele faz porque ele deixa o pai contente, não porque vai ganhar presente no dia do aniversário, ou que ele vai receber do bom velhinho um presente de Natal. Ele faz porque é o certo, é o que deve ser feito e vai alegrar o seu pai. É assim que nós devemos agir. Nós fazemos isso porque nós vamos alegrar o nosso Pai, porque Ele nos deu uma armadura, e disse assim, se você estiver usando essa armadura, quando vier o dia mau, você vai permanecer inabalável. Quando vier uma cilada do diabo, você não vai cair. Por quê? Porque você está praticando, você sabe lidar com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu tenho uma espada, que algumas pessoas aqui daí, uma espada de verdade, porque por exemplo, uma espada. Eu comprei uma espada de verdade, lá em Toledo, na Espanha, que é um lugar onde faz espada medieval. Eu trouxe uma espada templária desse tamanho aqui. E eu, qualquer hora, eu vou trazer. Eu quero que vocês brandam uma espada. Porque a gente vê esse filme, o cara... Pega uma espada daquela e faz. Tenta ver. O cara chega e dá uma corte que corta o ar, faz... Pega uma espada de verdade e tenta fazer isso. Se ela não vai levar seu braço junto. Ela é pesada, ela é difícil. Tem que saber manejar. Você precisa manejar a palavra de Deus. Você precisa ter o escudo da fé. Quando vier o dardo do inimigo, você não vai pegar. Ele não vai pegar. Sabe por que a Bíblia diz que é para apagar o dardo? Um comentário. O escudo daquela época era feito de madeira. A maioria era feito de madeira. Só no escudo da época de Jesus. Depois é que começaram escudos de metal. Algumas usavam escudos de metal, outras não. Mas o escudo romano, ele era de madeira revestido de couro. Por quê? Quando vinham dardos inflamados, o cara botava fogo na ponta da flecha e jogava. Ela pegava ali e apagava. Ele molhava o couro com água, de tal forma que quando espetava no escudo, virava fumaça. Ficava espetado e apagava. Então é o seguinte, o escudo da fé, vem o dardo e ele apaga. Você não apenas não é atingido por ele, mas ele apaga o fogo. Use o escudo da fé. Aprenda a manejar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vista a couraça da justiça. Seja a verdade, paz. Tudo isso que está descrito aqui, que a gente pode ir lá depois com mais calma, a gente vai estudar isso mais tarde, torna-se a armadura de Deus. E aí sim você vai dizer, eu sei de que exército eu sou. Eu uso a armadura, toda a armadura. E eu vou ficar firme no dia mau. E eu não vou cair nas ciladas do inimigo. Eu quero terminar com um texto de Josué 1,9, para que a gente pense o seguinte, você pode tomar uma decisão, hoje é o primeiro domingo do ano, tome uma decisão de vestir a armadura de Deus. Você acha que vai ser difícil? Vai. Vai ser complicado? Vai. O inimigo vai tentar impedir? Vai. Ele vai dizer que isso aí não é para você, que é pesado demais, que não serve para nada. Ele vai tentar te desanimar. Seja perseverante. E eu quero dizer o que está em Josué 1,9, que é um texto muito conhecido, que eu tive a oportunidade de dizer para o nosso querido irmão Deltan Dallagnol, muitos já ouviram falar dele, eu tive o privilégio de encontrar com ele pessoalmente no ano passado, e eu pude falar isso para ele, embora ele já conheça, porque ele é um crente muito fiel. Josué 1,9, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Oh, glória! Se você está do lado certo, se você está usando a arma certa, se você está no exército certo, olha a promessa,
Não temas, nem te espantes. O Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Pai, obrigado pela tua palavra, que ela possa edificar o nosso coração, que o teu Espírito encontre liberdade de falar mais profundamente a necessidade de cada um, a cada coração. Edifica-nos, Senhor, segundo o teu querer, segundo a tua palavra. Esclarece aquilo que não ficou muito claro nas nossas mentes. Que possa vir de ti a explicação, o ânimo e a promessa que veio de ti seja verdade em nossas vidas. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém.